Ninguém vai te dizer isso com essa clareza. Então, presta atenção no que eu vou falar agora. Você não é uma pessoa negativa porque teve azar na vida. Não é porque seu passado foi difícil. Não é porque o mundo é injusto com você. Você pensa de forma negativa porque o seu cérebro foi moldado ao longo de milhões de anos de evolução exatamente para isso. E o que há de mais perturbador nessa verdade é o seguinte: enquanto você ficou jogando a culpa nas circunstâncias, nas pessoas ao redor, no momento errado, na situação ruim, a sua própria mente esteve trabalhando contra você a cada segundo de cada dia, e você não tinha a menor ideia de que isso estava acontecendo. É exatamente sobre isso que precisamos conversar hoje. Existe um princípio dentro da psicologia comportamental que estudiosos da conduta humana vêm documentando há décadas. Um princípio amplamente respaldado pela ciência e que, mesmo assim, quase ninguém aplica no cotidiano. Esse princípio tem um nome. E ele vai mudar a forma como você enxerga a sua própria mente a partir de agora. Esse princípio se chama viés de negatividade. E o que ele afirma é simples, porém devastador. O cérebro humano não processa as experiências de forma equilibrada. Uma vivência negativa, uma derrota, uma crítica, uma perda tem entre 2 e 5 vezes mais peso na sua mente do que uma experiência positiva de igual intensidade. Isso não é uma opinião, não é teoria motivacional, é arquitetura neurológica. É a estrutura física do seu sistema de pensamento. O seu cérebro foi construído para identificar ameaças, para gravar o perigo, para antecipar o pior cenário possível. E ele foi construído assim porque, durante centenas de milhares de anos, essa capacidade era a diferença entre continuar vivo ou morrer. O homem que não lembrava onde vivia o predador não sobrevivia. O que não antecipava o frio do inverno não resistia. A negatividade, naquele contexto, era sobrevivência pura. O problema é que você não vive mais numa caverna, mas o seu cérebro não recebeu esse comunicado. Quero que você faça algo agora. Pensa na última semana da sua vida. Percorre os dias mentalmente. O que você lembra com mais nitidez? O momento em que algo deu certo ou o momento em que algo desandou? O elogio que recebeu ou a crítica que ouviu? A porta que se abriu ou a que bateu na sua cara? A resposta, quase com certeza, é a segunda opção. E isso não diz nada sobre quem você é como pessoa. Diz tudo sobre a biologia que governa o seu processamento mental. Agora presta atenção, porque é aqui que o argumento começa a ganhar profundidade. O que começou como um mecanismo de sobrevivência foi se transformando, ao longo do tempo, num padrão de pensamento. E padrões de pensamento, ao contrário dos instintos brutos, podem ser alterados. O desafio é que a maioria das pessoas nunca muda esse padrão porque nunca reconhece que ele existe. Passam a vida inteira achando que são realistas e que são pragmáticas, que enxergam o mundo como ele é de verdade, quando na realidade o que estão fazendo é ver tudo filtrado por uma lente calibrada para o medo, não para a oportunidade. E isso tem consequências, não filosóficas, não abstratas, consequências concretas e dolorosas no dia a dia. A pessoa que antecipa constantemente o fracasso não tenta. A que guarda cada humilhação com mais força do que cada conquista, não se arrisca. A que escuta 10 elogios e uma crítica e só processa a crítica, não cresce. Não porque seja covarde, mas porque o sistema de leitura da realidade dela está descalibrado. Ela está interpretando um mundo do século XXI com o hardware da Idade da Pedra. Agora chegamos ao ponto que poucas pessoas estão dispostas a ouvir. Pensar positivo não é o que te venderam. Não é sorrir quando você está com medo. Não é ficar repetindo frases motivacionais na frente do espelho todo dia de manhã. Não é fingir que tudo está bem quando claramente não está. Esse tipo de positividade é, na melhor das hipóteses, inútil. Na pior das hipóteses, é perigosa, porque te desconecta da realidade e te impede de enfrentar os problemas reais que você tem. O pensamento positivo verdadeiro, aquele que de fato transforma vidas, é algo completamente diferente. É uma disciplina cognitiva. É a capacidade treinada de enxergar o espectro completo da realidade. Não apenas a parte sombria que o seu cérebro automaticamente amplifica. É reconhecer o problema e, ao mesmo tempo, identificar a possibilidade. É sentir o medo e, ainda assim, escolher agir. Não se trata de apagar o negativo. Trata-se de aprender a não deixar que o negativo seja a única coisa que define o que você vê. Os estoicos
aqueles filósofos da Roma e da Grécia antigas que por séculos orientaram pensadores, líderes e homens em crise, se tinham um conceito central na filosofia deles que se revela extraordinariamente moderno quando você olha de perto. Eles diziam que não são os eventos que perturbam o homem, é a interpretação que ele faz desses eventos. Marco Aurélio, um dos imperadores mais poderosos da história, escrevia em seus diários pessoais sobre a importância de vigiar os próprios pensamentos, de não deixar que a mente vagasse sem supervisão em direção à catástrofe. Esse homem governava o maior império do mundo conhecido. Enfrentava guerras, epidemias, traições e compreendia que a sua maior batalha não era nenhuma delas. Era interna. É isso que quero que você compreenda. O campo de batalha mais importante da sua vida não está lá fora. Está no espaço que existe entre o que acontece com você e o que você decide pensar a respeito do que acontece com você. Quantas vezes você já prometeu a si mesmo que mudaria, que dessa vez seria diferente, que ia parar de se sabotar, e só para se encontrar semanas depois no mesmo lugar, pensando os mesmos pensamentos, repetindo os mesmos padrões que você jurou abandonar? Se isso soa familiar, preciso que você saiba. Não é fraqueza de vontade. É algo muito mais profundo e, ao mesmo tempo, muito mais tratável do que você imagina. É o poder do hábito mental. Os neurocientistas têm uma frase que se tornou fundamental para entender como o aprendizado e a mudança funcionam no cérebro humano. Neurônios que disparam juntos se conectam juntos. O que isso significa na prática é que cada vez que você pensa um pensamento, está reforçando o caminho neurológico pelo qual esse pensamento trafega. Quanto mais você pensa algo, mais fácil se torna pensar esse mesmo algo novamente. Quanto mais você catastrofiza, mais natural a catastrofização se torna. Quanto mais você se diz que não consegue, mais automática essa voz interna fica. Não porque você seja fraco, mas porque a repetição constrói estrutura. E você passou anos, talvez décadas, construindo a arquitetura do medo, da dúvida e da antecipação do fracasso dentro da sua própria mente. A boa notícia, e essa é uma das mais importantes que você vai ouvir, é que o cérebro humano é plástico. Isso significa que ele pode mudar, que os caminhos que foram construídos podem ser reconstruídos, que os hábitos mentais que se formaram podem ser reformados, não da noite para o dia, não com um livro ou uma palestra isolada, mas com prática deliberada e sustentada ao longo do tempo. Antes de falar sobre como fazer isso, porém, preciso falar sobre por que a maioria das pessoas fracassa nessa tentativa. Porque a maioria tenta. De alguma forma, em algum momento da vida, quase todo mundo decide que quer pensar diferente, que quer ser mais otimista, que quer parar de viver preso ao medo, e a maioria fracassa. Por quê? Porque atacam os sintomas sem entender a raiz. Enxergar o pensamento negativo como o problema é como tratar a febre como se fosse a doença. A febre não é a doença. A febre é a resposta do organismo à doença. O pensamento negativo não é o problema. É a resposta de uma mente que aprendeu, através da experiência, que o mundo é um lugar inseguro. E essa mente aprendeu isso por algum motivo. Às vezes foi uma infância difícil. Às vezes foi uma sequência de derrotas. Às vezes foi simplesmente o acúmulo de anos ouvindo que o mundo é perigoso, que as coisas não dão certo, que é melhor não arriscar. Qualquer que seja a origem, a mente construiu uma interpretação do mundo, e essa interpretação se tornou a lente através da qual ela processa tudo o que experimenta. E aqui está o paradoxo profundo que quero te deixar. Você não consegue pensar com mais clareza sobre o mundo enquanto continuar usando a mesma lente que distorce a sua visão dele. Você precisa trocar a lente antes de conseguir enxergar diferente. E como se troca essa lente? E isso é o que importa que você leve daqui, porque é prático e está fundamentado em décadas de estudo da conduta humana. A primeira prática é a consciência. Parece simples porque é simples, mas o poder dela é enorme. A maioria dos pensamentos negativos acontece em modo automático, abaixo do limiar da consciência plena. Eles simplesmente ocorrem como aquele som de fundo que você deixa de ouvir porque já está há tempo demais no mesmo ambiente. O primeiro movimento é começar a escutá-los, e não para julgá-los, não para combatê-los, mas simplesmente para nomeá-los. Há algo extraordinariamente poderoso no ato de nomear um pensamento. Quando você diz, isso é a minha mente catastrofizando, ou isso é o medo falando,
O que acontece é que você cria distância entre você e o pensamento, e essa distância é o começo da liberdade. Os psicólogos chamam esse processo de desfusão cognitiva. Você não é seus pensamentos. Você é quem os observa, e o observador pode escolher. Não, a segunda prática é o redirecionamento ativo. Depois de nomear o pensamento, você ganha a possibilidade de fazer uma pergunta específica. Isso é verdade? Ou é o que o meu cérebro está assumindo como verdade? Porque existe uma diferença monumental entre a realidade e a interpretação da realidade. E o seu cérebro, com o viés de negatividade bem treinado, frequentemente te apresenta a interpretação mais sombria como se fosse um fato objetivo e inquestionável. Quando alguém demora a responder uma mensagem, o seu cérebro diz: você não importa para essa pessoa. Quando um projeto não sai como planejado, o seu cérebro diz: você nunca vai conseguir. Quando você sente medo antes de algo importante, o seu cérebro diz: isso é um sinal de que você não deveria fazer isso. Tudo isso são interpretações, e na maior parte das vezes são interpretações incorretas que a sua mente apresenta com a convicção de verdades absolutas. E o redirecionamento ativo consiste em interromper esse processo automático e perguntar: o que mais poderia ser verdade aqui? Não para negar o lado negativo, mas para ampliar o campo de visão. Porque se tem uma coisa que o viés de negatividade faz com maestria, é estreitar a perspectiva. Ele te faz ver a árvore e esquecer a floresta. Te faz ver o obstáculo e perder de vista o caminho. A terceira prática, e essa é talvez a mais contraintuitiva de todas, é a gratidão real. E quando digo gratidão, não estou falando do exercício superficial de anotar 3 coisas porque você é grato numa caderneta, sem realmente pensar nelas. Estou falando de algo muito mais profundo, da prática deliberada de direcionar a atenção, todos os dias, para o que funciona, para o que existe, para o que é possível. Porque o seu cérebro, por padrão, vai ignorar exatamente isso. Vai passar por cima da saúde que você tem, do teto sobre a sua cabeça, da capacidade de pensar e escolher e agir. E vai ignorar tudo isso porque já está ali, porque não representa ameaça, porque a mente treinada para a sobrevivência não desperdiça energia com o que já é seguro. Mas quando você, de forma deliberada, desvia a atenção para aquilo que o cérebro ignora, está fazendo algo poderoso, está recalibrando o sistema, está construindo lentamente, mas com consistência, a capacidade de ver o mundo de maneira mais completa. E uma pessoa que vê o mundo de forma mais completa toma decisões melhores. Enfrenta os obstáculos com mais recursos internos e tem uma tolerância muito maior à incerteza que inevitavelmente acompanha qualquer projeto que valha a pena ser construído. Tem mais uma coisa que preciso te dizer, porque sinto que é necessário e que muitas pessoas não ouvem isso com a ênfase que merece. O ambiente em que você vive não é neutro. As pessoas com quem você passa o tempo, as conversas que você absorve, os conteúdos que você consome, tudo isso alimenta ou enfraquece a sua capacidade de pensar com clareza e com esperança. Os seres humanos são profundamente sociais, e essa natureza social significa que absorvemos os estados mentais de quem está ao nosso redor com uma facilidade que muita gente subestima completamente. Existem pessoas na sua vida, talvez pessoas que você ama de verdade, que funcionam como amplificadores do medo, que cada vez que você compartilha uma ideia, lembram porque ela não vai dar certo. Que cada vez que você demonstra entusiasmo, oferecem uma dose de pragmatismo que, na verdade, é pessimismo disfarçado. Não são pessoas ruins, simplesmente têm o próprio viés de negatividade bem desenvolvido e o compartilham naturalmente. E se você passa a maior parte do seu tempo nessas conversas, se essa é a música de fundo da sua vida, mudar o pensamento se torna extraordinariamente difícil. Não impossível, mas muito mais difícil do que precisa ser. Isso não significa que você deva se afastar de toda pessoa que pensa diferente de você. Significa que você precisa ser consciente do que entra na sua mente, precisa ser intencional com a sua dieta mental, da mesma forma que quem se preocupa com a saúde é intencional com o que come. Ninguém espera resultados físicos comendo qualquer coisa que apareça pela frente, sem nenhum critério. E, no entanto, a maioria das pessoas consome a dieta mental exatamente dessa forma, sem nenhum filtro, sem nenhuma intenção. Informação que entra sem critério forma pensamento. Pensamento repetido forma crença. Crença enraizada forma identidade. E identidade determina ação.
Se você não está sendo intencional com o que entra na sua mente, está deixando que o acaso, o algoritmo ou o pessimismo dos outros construam a arquitetura do seu pensamento. E isso tem um custo que você paga não de uma vez, mas ao longo dos anos, em oportunidades que você não percebeu, em decisões que você não tomou, em versões de você mesmo que você nunca permitiu emergir. Ser seletivo com o que você consome mentalmente não é arrogância, é higiene, é o mínimo de responsabilidade que você deve a si mesmo. Quero encerrar com algo que, para mim, condensa tudo o que conversamos numa única imagem. Imagine duas pessoas enfrentando exatamente a mesma situação, um fracasso significativo, uma perda real, uma porta que bateu com força. A primeira olha para essa situação e vê confirmação do que sempre acreditou, e que as coisas não dão certo, que ela não tem o que é preciso, que teria sido melhor nem ter tentado. Ela carrega aquele acontecimento como uma prova definitiva da narrativa que construiu sobre si mesma e sobre o mundo. A segunda olha para a mesma situação e vê informação, vê o que aprendeu, vê o que faria diferente, percebe que chegou mais longe do que havia chegado na última tentativa. Entende que o simples fato de ter tentado significa que ela tem mais capacidade de ação do que tinha antes de tentar. Cada obstáculo para ela é dado, cada derrota é lição, cada recomeço é evidência de que ela ainda está no jogo. As duas pessoas vivem na mesma realidade objetiva, mas habitam mundos completamente diferentes, porque o mundo que habitamos não é feito principalmente do que nos acontece, é feito do que pensamos sobre o que nos acontece. É construído, tijolo por tijolo, se pelas interpretações que escolhemos, pelos significados que atribuímos, pelas histórias que contamos para nós mesmos sobre quem somos e sobre o que é possível para a nossa vida. E aqui está a verdade final que quero que você carregue com você. Você não escolhe o que acontece com você, mas você escolhe a interpretação que dá ao que acontece. E isso, ouve bem, é uma escolha que pode ser treinada. Essa interpretação não é destino. É hábito. E hábitos, todos os hábitos, podem ser transformados com consciência suficiente, prática suficiente e decisão firme de não continuar sendo prisioneiro de uma mente que foi programada para outro tempo, para outro mundo, para outra realidade. O pensamento positivo de verdade não é fantasia, não é ilusão, não é ingenuidade. É a consequência natural de uma mente que aprendeu a enxergar completo o que antes só enxergava partido. E essa mente é a sua, sempre foi. Ela sempre teve essa capacidade guardada dentro dela. E só precisava que alguém te dissesse isso com clareza suficiente para que você acreditasse. O seu cérebro foi treinado para o negativo. Isso é fato, mas o treinamento pode ser refeito. Começa com um passo simples. Da próxima vez que um pensamento sombrio surgir automaticamente, não lute contra ele. Apenas nomeie, crie distância, pergunte o que mais poderia ser verdade e redirecione um pensamento de cada vez, um dia de cada vez. Essa é a prática. É simples assim e é difícil assim. A mente que você quer ter não está fora do seu alcance. Está a um hábito de distância.